Então nós vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 6, do 6 até o 10, que diz assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família na fé. Muito bem, o que nós vemos aqui? Eu havia falado que nós iremos falar sobre a lei do retorno. Nós vemos que até no mundo, até lá fora, as pessoas entendem que existe a lei da semeadura, a lei do retorno. Tudo que você faz, tudo que você investe, você vai ter um retorno. Para os agricultores, quem planta, ele planta com o objetivo do quê? De colher. Ele planta com o objetivo do quê? De fazer a semeadura. Nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus, é a mesma coisa. Então, os descrentes, eles reconhecem, as pessoas descrentes reconhecem que aquilo que ele planta, ele vai colher. Então, nós temos opções. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Vamos dizer assim, se nós investirmos o nosso tempo naquilo que é bom, nós vamos colher coisa boa. Se nós investirmos o nosso tempo em dinheiro, nós também vamos colher coisa boa. Porém, existem pessoas que não querem colher coisas boas. Tem pessoas que realmente ele é voltado, ele quer outras coisas. E quando nós olhamos aqui para essa carta de Gálatas, ou para esse livro de Gálatas, nós entendemos que Paulo trabalha no livro de Gálatas a liberdade. E quando você tem liberdade, você aproveita, você faz o que quer. Não é isso que Paulo simplesmente está falando aqui. Uma liberdade que, na verdade, tem que ser obedecida. Aí nós olhamos para a orientação que o homem de Deus está passando aqui, e quem segue a orientação vai ter uma vida saudável. Você está, por exemplo, numa igreja em que se prega a verdade, que se ensina a verdade, que ensina a palavra. Você está se alimentando de algo saudável, de algo bom para o seu espírito. Então, quando você se alimenta de algo bom para o seu espírito, obviamente você vai ser abençoado por Deus. A pessoa que está orientando, o pastor, ou seja, quem for que estiver orientando, ele vai estar orientando a pessoa ou a membresia pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos ainda a lei da semeadura, porque a gente tem também lei cerimonial, lei civil e lei moral. Mas o que eu estou falando com vocês hoje é sobre a lei da semeadura, ou lei do retorno. Nós, dentro da lei da semeadura, o cristão, o verdadeiro cristão, para as coisas não retornar para ele, para a negatividade não retornar para ele, o que ele precisa? Podemos nomear aqui algumas palavras. O cristão deve ser íntegro, o cristão deve ser fértil, o cristão deve ser útil, o cristão deve ser alegre e positivo. E o cristão deve procurar fazer as coisas com excelência. Algo que está difícil de nós vermos hoje. O cristão, seja pregador, seja ele membro, deve fazer as coisas com excelência. Olhando aqui para o versículo de número 7. Não vos enganei, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também ele colherá. Vamos ler aqui a primeira parte, vamos dividir esse versículo em 3 partes. Não vos enganei, Deus não se permite zombar. Existe um número de pessoas que caçoam de Deus, zombam de Deus. E quando a pessoa zomba de Deus na carne, a pessoa vai estar destruindo a si próprio. Se não houver um processo de arrependimento, ela está se autodestruindo. Então, podemos dizer que colhemos o que semeamos.
Não podemos semear na carne. Paulo está tentando mostrar isso. Não podemos semear na carne. Muitas pessoas, mesmo sendo cristão, permite que na carne ele semeia ódio, na carne ele dissemina o ódio. Muitos cristãos espalham vingança. Muitos cristãos, como eu disse anteriormente, zombam de Deus e irá colher o quê? Irá colher aquilo que ele semeou. Porém, eu queria alegrar os nossos corações que nós também podemos semear no Espírito. O que é semear no Espírito? Vamos aqui para o versículo de número 10. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem com todos, principalmente da família na fé. O que nós observamos com isso? Muitas das vezes nós pensamos, quando alguém, somente da família, nos maltrata, quando alguém da família nos deixa para baixo, ou nos maltrata de diversas maneiras, nós queremos nos vingar. E a Escritura está mostrando que isso não é um comportamento cristão. O comportamento cristão é nós praticar o bem, principalmente com o da família na fé, que são aqueles que frequentam a igreja, que frequentam os pequenos grupos, que estão conosco todos os dias, ou conforme o andamento do culto que temos na igreja. Mas há necessidade de nós simplesmente fazermos o bem. Vou repetir o versículo. Versículo 9. Não desfaleçamos. Versículo 10. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente da família na fé. As pessoas muitas das vezes não conseguem ser paciente com aqueles que muitas das vezes ficam nos atordoando, ficam nos enchendo a cabeça. Muitos na igreja é repleto de ser humano. Enquanto tiver ser humano, obviamente tem o quê? Tem discórdia, tem desavença, tem competições, mas nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para perdoar as pessoas que agem de formas erradas dentro da igreja. Porque a igreja, ela agrega todos os tipos de pessoas. É como o mar. O mar tem todos os tipos de peixes. Peixes grandes, peixes pequenos, peixes enormes, peixes que pesam toneladas, peixes miudinhos. Tem todos os tipos de peixe. A igreja é a mesma coisa. A igreja tem pessoas abastardas, tem pessoas com baixo poder aquisitivo, tem pessoas que fazem parte da classe média, tem pessoas ricas. Porém, o que eu quero falar conosco aqui, que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que quer colher coisa boa, ou que seja, que quer andar no Espírito, ela vai ter que andar de acordo com o mandamento. Então, se vocês estão me entendendo, eu quero dizer o seguinte, se nós quisermos semear no Espírito, nós temos que andar de acordo com os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala assim, não adianta nós dizermos que amamos a Deus e tropeçarmos em um mandamento. Se nós tropeçarmos em um, nós já tropeçamos em todos. Então há necessidade de nós guardarmos todos os mandamentos. E ao mesmo tempo, nós devemos evitar a prática do pecado. Também não devemos amar o pecado. O que a Bíblia nos ensina? Que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Então quem semeia o pecado, quem planta o pecado, quem gosta do pecado, quem ama do pecado, está semeando a carne. É simplesmente isso que o texto está passando para nós. É simplesmente isso que o texto está tentando nos mostrar. Vivemos um período em que as pessoas não sabem, na verdade, o que fazer. Por quê? Hoje estão plantando tantas ideias na cabeça do ser humano que tem pessoas que semeiam, igual eu estava conversando, se eu não me falha a memória, com a pastora Lúcia, e eu conversei acho que com o Alex também, que tem pessoas que estão vivendo como se fosse animal. As pessoas estão separando, estão colocando gênero, em vez de ser humano, ou a pessoa do homem, ou o gênero masculino ou gênero feminino, agora tem pessoas que estão com comportamento de animal, vivendo como animal, semeando coisas que não serão aproveitosas. Esse mês passado, que estamos no dia 1º, nós vemos um cidadão que
se mudou a metamorfose dele, ficou como animal, como um cachorro, e ficou entre os cachorros, só que os cachorros não deram a mínima para ele. Por quê? Porque o nosso gênero é diferente de um animal. Nós não somos animais. Então tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Quem semeia o bem, ou quem planta o bem, vai colher bem. Quem planta coisas erradas, vai colher destruição. Quem planta ódio, vai colher destruição. Quem planta furor, vai colher tempestade. É simplesmente assim. Só que as pessoas têm dificuldade de entender. Jesus, ele era simples e claro. Ele disse assim, no mundo tereis aflição. Mas muitas pessoas plantam para si mesmo essa aflição. De que jeito? Não obedecendo os mandamentos. Eu vou simplesmente dizer o que eu disse anteriormente. Muitos semeiam o ódio. Muitos disseminam na carne o ódio e a briga. Muitos espalham vingança. Hoje as pessoas estão intolerantes no trânsito. Até a hora que encontrar alguém que seja do mesmo nível, que seja do mesmo espírito, que semeia a mesma coisa. Aí vai acontecer o quê? Briga, mortes. Por quê? Porque a pessoa hoje não está tolerante. Muitos caçoam e zombam de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se vocês estão me entendendo. Eu quero dizer que muitas pessoas estão virando as costas para Deus, estão fazendo chacota com as coisas de Deus, mas é bíblico. Mas ai daqueles que fazem isso. A Bíblia nos ensina, nos mostra que é mister que essas coisas aconteçam. É mister que essas coisas ocorram. Ou seja, em outras palavras, é necessário que isto aconteça. Mas eu e você, nós, como servo de Deus, nós temos que parecer com Jesus. É difícil parecer com Jesus? Sim, depende da sua ótica. Mas quem quer parecer com Jesus é diferente. Ontem nós conversávamos no PG a respeito da graça. Nós falamos a respeito da graça, que a salvação é pela graça. Mas não é porque a salvação é pela graça que nós devemos ficar na igreja do jeito que nós entramos. A igreja ela tem a incumbência de pregar um espírito renovador que é o Espírito Santo. Ele nos renova, ele nos transforma, ele faz nós semear coisas boas. Vocês já observaram como é bom estar ao lado de pessoas boas? Vocês já observaram como é bom conversar com pessoas boas? Vocês já observaram como é bom estar ao lado de quem é espiritual, aleluia? De quem tem o Espírito Santo, de quem compartilha as coisas de Deus, de quem fala de Deus. Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Porque Paulo semeou. Quando ele fala isso, porque ele semeou, ele plantou. Paulo plantou muitas e muitas igrejas. O que será que ele colheu? Eu deixo para você responder. Paulo plantou igreja, como nós pregamos no domingo, em Creta. Paulo plantou igreja em Éfeso. Paulo plantou igreja em Corinto. Paulo plantou igreja em Tessalônica. Em muitos lugares ele plantou igreja. O que será que ele colheu? Eu digo referente ao galardão. Deus quer fazer o mesmo conosco. Às vezes as pessoas pensam assim, ou o maligno sopra no ouvido das pessoas, eu estou na igreja, estou perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo. Você está na igreja aproveitando, investindo o teu tempo para com as coisas de Deus. Quando você ora, você está investindo o seu tempo. Quando você jejua, você está investindo o seu tempo. Você está semeando para o Espírito de Deus. Então, você não está perdendo tempo. Nós precisamos parar com isso que nós estamos perdendo tempo na igreja. Quem vem com essas ideias, com essas inovações, é o maligno, porque ele procura de diversos meios, de diversas maneiras, fazer com que nós estejamos sempre para baixo. Pode ver que tem cristão que está sempre para baixo. Na década de 90, as pessoas falavam assim, os crentes quando estavam muito fracos, aí eles diziam assim, tá fraco, parecendo galinha de Angola pela expressão, pelo jeito de ser. Porque não é que nós somos fortes, nenhum cristão é forte, mas pela graça de Deus nós nos tornamos fortes. Então Deus quer que nós plantemos coisas boas e que nós colhemos coisas boas. Nesse mesmo livro, Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. Quem quer o fruto do Espírito? Porque quer semear coisas boas. Se alguém nos maltrata, se alguém nos odeia, se alguém vira as costas para nós,
ele vai trazer tudo isso para ele mesmo. Como foi dito anteriormente, é simplesmente a lei do retorno. Quem briga no trânsito, quem quebra e bate em todo mundo, quem quer ser o herói não é simplesmente aquele que briga com todos, que bate em todos. O herói muitas vezes pode ser um covarde. Na ótica dos romanos e dos judeus que crucificaram Jesus, Jesus foi visto como um covarde, porque ele esperava um líder que fosse ter materiais bélicos, que fosse ser um líder de briga, um líder que ia partir para cima do exército romano, e eles tiveram ledo engano. Jesus simplesmente demonstrou que ele veio para trazer a paz no mundo. Ele veio trazer espada, mas não uma espada bélica, uma espada de metal. Ele veio trazer uma espada que corta o pecado do homem na sua integralidade, fazendo o homem ser íntegro no contexto espiritual. Então, meu querido, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, para nós o seguinte, o que nós temos plantado? O que nós vamos colher? É lei do retorno. Tem filhos que muitas das vezes desfaz do pai, ou desfaz da mãe. Tem filhos que têm o mesmo DNA da mãe. Tem filhos que têm o mesmo DNA do pai. Tudo que o pai plantou na sua infância, na sua juventude, simplesmente vai ser lei do retorno. Vai voltar para a pessoa. Mas com Jesus, a Bíblia fala que nós somos nova criatura, muitas coisas dá tempo de tampar brecha, de isso ser cortado, disso ser tirado, porque nós temos Jesus. E como nós temos Jesus, nós temos que parecer com Jesus. Como fazemos para parecer com Jesus? Se nós lemos os capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, nós vamos parecer com Jesus. É muito importante nós querer parecer com Jesus. E o que está acontecendo hoje para todos nós que estamos aqui? As pessoas não querem parecer com Jesus. Jesus manda assim, se bater numa face, oferece outra. As pessoas não querem. Jesus manda assim, se mandar andar uma milha, ande duas. As pessoas não querem. Jesus fala assim, bem-aventurados os pacificadores, lá no Sermão do Monte. As pessoas não querem, muitas não querem paz. As pessoas preferem briga. Jesus falou assim, bem-aventurados vós sois quando forem perseguidos por amor do meu nome. Já estamos aí, está exposto que a igreja está sendo perseguida. Estão tentando calar os cristãos. Já é comprovado que algumas coisas acontecem para calar o cristão. Então, o cristão que não quer parecer com Jesus, ele pode plantar outra coisa e colher outras coisas. Que não seja nós que estamos aqui nesta noite. Nós queremos simplesmente plantar e, ao mesmo tempo, colher mais coisas boas. Então, eu encerro dizendo o seguinte, o que nós temos plantado? O que? De acordo com a visão da Moriá, da comunidade apostólica Moriá, nós temos que obedecer o ID do Ontem eu disse, líder de sucesso, líderes formam líder de sucesso. Líder de sucesso formam líder de sucesso. Mas nós vemos que muitas das vezes isso não acontece. Com Jesus aconteceu. Eu vou dizer que Pedro, Tiago, João, todos os 12 tiveram sucesso. Tiveram lutas? Sim. Lutas carnais? Sim. Perdas? Sim. Derrotas? Sim. Mas eles tiveram mais sucesso, porque eles foram testemunha de Jesus e se colocaram à disposição para morrer por Jesus. Quem iria se colocar à disposição para morrer por Jesus? Porque eles viram o que Jesus plantou. Jesus plantava o amor. Jesus não plantou ódio. Jesus plantou cura. Jesus plantou libertação. Quantas e quantas vidas foram resgatadas há 2000 anos por Cristo? Quantas vidas foram salvas por Jesus? Quantas vidas se encontraram com Jesus? Porque as pessoas se aproximavam de Jesus, queriam estar com Jesus, porque viam que ele plantava cura em diversas cidades, Decápolis, Cafarnaum e muitas outras cidades. Ele plantava o amor, ele plantava a cura. O que ele colheu? Ele sentou ao lado do Pai na glória, porque necessariamente, verdadeiramente, ele plantou coisa boa. Esse também é o nosso propósito de estarmos com Jesus. É de um dia sairmos daqui e ir morar com Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer a palavra dele. Ele disse para os discípulos assim, eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Espírito Santo para vos consolar. Esse consolo é ensino, além de consolar, ele ensina, ele faz nós termos maturidade cristã.
Hoje o que falta é maturidade cristã para as pessoas parecer com Jesus. Não podemos semear na carne. Não podemos semear no pecado. Nós temos que esquecer o passado, renunciar, como foi dito no domingo. Renúncia é o quê? É abdicar da velha criatura que nós fomos, da velha pessoa que nós fomos, com as velhas intenções que nós temos errada, para ter hoje um comportamento parecido com o de Jesus, idêntico ao de Jesus. Então gostaria, meu querido irmão e irmã, que você ficasse com essa palavra nesta noite, e nós vamos fazer uma oração e vamos orar por vocês, amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra desta noite, obrigado, Pai, por ter falado aos nossos corações de maneira poderosa, gloriosa. Ajuda-nos a saber plantar, ajuda, Senhor, nós semear no Espírito, nunca na carne. Não permite que nós possamos disseminar o ódio, espalhar a vingança, não permite que nós possamos caçoar ou zombar do Senhor, de Deus, porque nós não somos, fazendo isso, nós não vamos parecer com o Senhor. Mas se nós semearmos no Espírito, guardando os mandamentos, ó Pai, nós vamos parecer com o Senhor. E permita que nós possamos não praticar o pecado e jamais amar o pecado. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus.